Claudianes, sou advogada e vim aqui explicar para você qual é o custo de um inventário. Eu sei que da sua experiência de vida você já sabe que o inventário custa muito caro. No entanto, em geral, as pessoas de fato não conhecem a realidade de um inventário. E eu vou falar para você quanto isso de verdade custa, de modo que você, sabendo dessas informações, possa fazer escolhas dentro da sua família para optar por outras formas de planejamento patrimonial sucessório. Você sabia que você não é obrigado a fazer um inventário quando falta alguém na sua família? Você pode ser obrigado ou não. É uma escolha. Em algumas situações, as famílias optam por fazer um planejamento sucessório patrimonial e não necessitar de entrar com um inventário depois que o pai ou a mãe ou os dois faltam. E os pais, eles podem escolher deixar esse planejamento e já transferir em vida esse patrimônio para os seus filhos, mas ainda permanecer na gestão do seu patrimônio, não entregando a completa administração dos bens para os seus herdeiros, os seus sucessores. E eu vou explicar para você hoje como isso pode acontecer. De cara, já vou te explicando que é utilizando um sistema de holding. Mas antes de explicar para você qualquer coisa a respeito da holding, eu vou te explicar como funciona um inventário. Quando há necessidade de se fazer um inventário, a gente tem custos muito elevados. E os seus filhos vão acabar pagando por custos que você, em vida, poderia evitar. O planejamento patrimonial sucessório só realmente elimina a necessidade de um inventário se você fizer isso em vida. Você já deixa tudo organizado, se mantém na administração dos seus bens e você não precisa obrigar seus filhos a se submeter aos horrores dos custos de um inventário. Para dar um exemplo para você, eu montei aqui uma planilha. Essa planilha é muito simples e eu vou começar a mostrar a você a realidade dos custos de um inventário normal. Então, eu vou fazer aqui uma suposição que a sua família tem um patrimônio que foi adquirido por 300 mil reais. Aqui é só um exemplo. Se você tiver um patrimônio muito maior que isso, aí você faz as suas contas de acordo com o seu patrimônio. Vamos dizer que esse patrimônio foi adquirido há muito tempo atrás, há muitos anos, e hoje ele valorizou. Hoje o patrimônio da sua família tem um valor de mercado de R$ 1 milhão. Baseado neste valor, eu vou calcular os custos possíveis de um inventário. Eu coloquei aqui que você vai fazer, que o seu filho pode fazer um inventário no cartório de notas. Você sabe que existem dois tipos de inventário. Pode existir o inventário judicial e o inventário particular feito no cartório de notas. Quando que se precisa fazer inventário judicial? Quando tem menores envolvidos, se houver menores, não se pode fazer o inventário no cartório de notas. E se houver disputa entre os herdeiros, se os herdeiros não estiverem de acordo com a sucessão e eles quiserem discutir alguma coisa a respeito da divisão dos bens, não é possível fazer isso no cartório de notas. Eles terão que entrar na justiça
para fazer o inventário. Há uma outra situação que pode ser necessário fazer o inventário na justiça. E esta situação ocorre, por exemplo, quando há testamento. O testamento por si só, ele já exige que tenha uma abertura e registro num processo judicial. A gente chama isso de jurisdição voluntária. Quer dizer, o pai ou a mãe, ou os dois, fizeram um testamento para decidir sobre a distribuição dos bens. E mesmo que se faça um testamento por instrumento público, é necessário fazer abertura e registro na justiça. Mas aqui, para o nosso exemplo, eu vou fazer uma hipótese de inventário feita no cartório de notas. Por quê? Porque é o mais barato, é o inventário que sai mais rápido e que é mais barato. De uma maneira geral, o cartório, ele cobra aproximadamente 0,5% do valor dos bens. Então, nesse caso aqui, vamos dizer que vai custar R$ 5.000 para fazer o inventário no cartório de notas. Para fazer o inventário no cartório de notas, você precisa, o seu filho precisa, os seus filhos precisarão providenciar uma série de certidões. O cartório de notas só faz o inventário com certidões que tenham menos de 30 dias. Então, todas essas certidões, certidão de registro de imóveis, certidão de óbito, certidão de casamento, certidão de nascimento dos filhos, no final das contas, é um número bem razoável de certidões que pode consumir aqui em torno de uns R$ 2.000. Esse custo vai depender do número de filhos que você tem, do número de bens que você tem. Então, vamos dizer aqui que são várias certidões, eu estou fazendo um número aproximado aqui de uns R$ 2.000. E para fazer o formal de partilha, tanto no cartório de notas quanto na justiça, independe de onde você faz o formal de partilha, os seus herdeiros precisam pagar o ITCMD. O ITCMD é um imposto estadual que ele é baseado numa resolução do Senado Federal que determina que a alíquota máxima do ITCMD é de 8%. Há alguns estados que têm 8%, como Rio de Janeiro, Santa Catarina, o ITCMD vai até 8%. Há outros estados que têm outras alíquotas, por exemplo, Paraná e São Paulo é 4%. Em São Paulo já existe um projeto para modificar esses 4%. No Paraná, a lei é de 2015, ela é relativamente recente, por enquanto é 4%. O que acontece com esse imposto? Esse imposto vai aumentar. Já existe a tramitação no Senado Federal de 2 projetos para alterar essa alíquota de máximo de 8% para até 20%. Mas hoje, quando eu estou gravando esse vídeo aqui para você, eu tenho uma alíquota baseada numa lei que diz que é 4%. Então, esses 4%, eles incidem sobre o valor de mercado dos seus bens. Então, aqui, os seus herdeiros vão ter que fazer um pagamento de imposto de transmissão causa-mortes de R$ 40.000. Eu estou mostrando para você aqui uma situação hipotética, onde a soma dos seus bens a valor de mercado são R$ 1.000.000. Então, se paga R$ 40.000 para se fazer o inventário. Depois que você tem o formal de partilha, os seus filhos terão um formal de partilha
planejado pelo advogado e escriturado pelo cartório de notas, os seus filhos vão ter que registrar isto no registro de imóveis. E o registro de imóveis também cobra em torno de 0,5% para fazer esse registro da transmissão do seu nome para o nome deles. Então vai custar aqui também em torno de R$ 5.000. Eu falo em torno porque alguns estados têm tabelas diferentes. Em um estado pode ter uma tabela de 0,5%, em outro estado pode ter uma tabela de 1%, mas eu estou fazendo aqui um valor médio que se tem na maioria das tabelas que são divulgadas pelos tribunais de justiça de cada estado. Para fazer um inventário, você sabe que os advogados são necessários. Não é possível fazer um inventário sem que o advogado preste um serviço para conferir quais são as regras de sucessão, quais são os herdeiros necessários, se há herdeiros legatários, se há outros herdeiros, se há ameação, se há características familiares que exigem um cálculo de como essa sucessão será feita. Então, em se fazendo esse trabalho, um advogado normalmente cobra em torno de 7% para fazer um inventário. Você sabe que há outros preços no mercado, existem advogados que cobram menos e existem advogados que cobram mais, mas eu estou dando para você aqui uma média de como um escritório de advocacia cobra quando tem um inventário amigável, quer dizer, não há disputa. Nós estamos falando aqui de fazer um inventário no cartório de notas. E sendo assim, é um inventário que não tem discordâncias e também não deve ter testamento. Porque se tiver testamento, o advogado tem que tratar de duas fases. Uma fase judicial, que é o registro e abertura do testamento na justiça, um processo de jurisdição voluntária, e uma fase no cartório de notas, que é a fase da elaboração do formal de partilha. Então, com isso, os 7% é cobrado para fazer essa fase de cartório de notas. Aí, se houver, por exemplo, disputa, os escritórios de advocacia cobram variados percentuais, existe uma tabela da OAB mínima, mas se houver disputa, normalmente se cobra de 12% a 20% do valor do patrimônio em discussão. Então, eu estou calculando aqui um inventário amigável, que não há discordâncias entre os herdeiros e que vai ser feito no cartório de notas. Com isso, esse aqui o valor dos honorários. Aqui você já vê que o custo deste inventário chega a R$ 122.000. Agora, você pensa aí, se os seus filhos dispõem deste valor depositado lá no banco para pagar esse custo do inventário. É muito provável que não, porque quando você olha a capacidade econômica dessa família, você vai ver que esse bem foi adquirido por R$ 300.000. Esta é a capacidade econômica real da sua família. É muito pouco provável que os 122 mil estejam à disposição na conta bancária para se pagar esses custos. Tirando aqui os honorários de advogado, que sempre se pode negociar, pode parcelar, pode fazer algum tipo de acordo com o advogado para pagar de uma forma que fique bom para a família, as outras despesas, elas têm que ser pagas de forma imediata. As outras despesas, elas têm até de 30 a 60 dias para serem pagas.
Então, é um dinheiro que teria que estar à disposição da família no momento que se precisa abrir a sucessão. Quer dizer, a sucessão ela é aberta com a morte do dono da herança, do dono do patrimônio. Mas o processo de inventário ele deve ser aberto logo após a morte do autor da herança. E com isso, essa despesa de impostos, imposto de transmissão causa-mortes, cartório de notas, certidões e tudo mais, precisa ser gasto imediatamente. Então, você precisa ir olhar para a sua situação familiar e ver se é provável que os seus filhos, os seus herdeiros, vão ter à disposição os R$ 122.000 para que possam fazer frente às despesas do inventário. Em muitos casos, aqui no escritório, ninguém tem esse dinheiro à disposição. O que no mais das vezes acontece? Num grande número de vezes, as famílias optam por vender os bens, ou o bem, se for um só, ou se for se ocorrer de ter mais de um bem nesse valor patrimonial, a família opta por vender. Quando tem vários herdeiros, eles até optam por vender para facilitar a divisão e se divide o dinheiro. Quando a família gostaria de ficar com o bem, às vezes até tem só um herdeiro, ele poderia continuar aí na sua casa, que é o seu patrimônio, morando aí num patrimônio que você sempre pensou que ele herdaria integralmente. Mas ele não tem o dinheiro do inventário. De duas uma, ou ele não faz o inventário e fica com uma situação irregular para sempre ou por muito tempo, até que ele tenha os 122.000, ou ele vende esse bem. É uma solução que muitas famílias acabam adotando, os herdeiros acabam adotando, vai vender o bem. Só que o que acontece é que esse bem, neste momento, ele está com a documentação irregular. O patriarca faleceu e a família não teve o dinheiro para fazer o inventário. Para que ela possa fazer o inventário, ela vai vender. Quem vai comprar esse bem ou esses bens? Não será uma pessoa que quer ir morar lá. Por quê? Porque o bem não está documentado, ele não vai comprar um bem que não está com o registro de quem está vendendo. Aliás, quem está vendendo nem pode vender enquanto não resolver essa documentação do inventário. Quem vai comprar esse bem, em geral, é um investidor. Por quê? Porque o investidor ele está fazendo um investimento. Como o próprio nome diz, ele vai apostar nessa compra para mais tarde ganhar um valor aí significativo. Aí nós temos duas questões. O possível comprador já é mais restrito. O investidor que vai esperar que o inventário seja feito para documentar a transferência. E ele não vai dar todo o dinheiro do valor da venda ou do valor do mercado para o seu filho, porque ele ainda não tem o documento. Ele vai pagar a maioria do valor lá na hora que for feita a escritura para o nome dele. Então, ele vai, com certeza, fazer um deságio no valor. Ele vai fazer uma proposta que inclui um deságio. E entendo esse deságio, em geral, a gente vê no mercado que esse deságio é em torno de 20%. Aí você vai ver que o seu bem, os seus bens, que valem R$ 1 milhão, vão ser vendidos por R$800.000, que foram os 20% de desconto que o investidor deu para poder fazer o negócio com um bem que ainda não está documentado no nome dos seus herdeiros que estão vendendo. Quando seus filhos tomam essa atitude de vender o bem,
eles vão pagar imposto de renda sobre ganho de capital. O que é isso? O que é imposto de renda sobre ganho de capital? Está lá na legislação do imposto de renda, pessoa física, que o ganho de capital se apura entre o valor de aquisição do bem e o valor de venda. Então, você está vendo aqui que o bem foi adquirido por 300 mil reais. Foi o nosso exemplo aqui. E ele foi vendido por 800 mil reais. Então, você tem uma diferença entre 800 mil e 300 mil, você tem uma diferença de 500 mil reais. Então, esses 500 mil reais, eles são o ganho de capital efetivo em relação a esse patrimônio. E você vai pagar 15% sobre estes 500 mil reais, que é o ganho de capital. Aí, o que você vai descobrir? Você vai descobrir que o seu filho vai precisar, os seus filhos vão precisar pagar mais 75 mil reais de imposto de renda, só porque eles venderam o bem. Se você vendesse, esse custo também existiria. Mas aqui vamos dizer que você não vai vender, seus filhos vão herdar e eles vão vender. Eles têm mais 75 mil reais para pagar sobre a venda dos seus bens. Então, agora, o seu inventário não custa mais 122 mil. Ele custa os 122 mil mais os 75 mil, que é o valor do imposto de renda sobre o ganho de capital. Agora, o seu custo passou para 197 mil reais. Em tendo passado para esse valor, vamos ver aqui quanto foi o valor do saldo final do patrimônio que, só para poder documentar, legalizar o bem para o nome dos herdeiros, aconteceu. Nós vimos aqui que o bem valia 1 milhão de reais, foi perdido 200 mil por conta do deságio e mais 197 mil por conta dos custos de inventário e os impostos, ITCMD, o imposto de renda e tudo mais. Com isso, você vê que o seu filho, na verdade, ficou com um resultado de 603 mil reais. Isto quer dizer que ele perdeu 40% do valor do patrimônio simplesmente porque ele precisou fazer a transferência do bem para ele. Agora, fazer um inventário é a única solução disponível na legislação brasileira? Bem, eu vou dizer para você que pode ser que sim e pode ser que não. Se você tiver deixado o seu bem no seu nome, sem ter feito um processo de planejamento sucessório, sim, a única opção que seus filhos têm é fazer um inventário com esse custo absurdo. Agora, se porventura você tiver feito um planejamento sucessório, você pode livrar os seus filhos de terem que fazer um inventário. E o dia que você faltar, eles não vão precisar perder cerca de 40% do seu patrimônio. Então, com esta situação, você há de convir comigo que você quer saber como que se faz para não ter que ter esse gasto, para que seus filhos não tenham que passar por esse absurdo de custo que eu estou mostrando aqui. Eu vou logo explicar para você quais são as opções
relacionadas a evitar o inventário. Muitas famílias escolhem fazer uma doação, mas eu vou dizer para você que é uma situação bem inconveniente. Fazer a doação, ela tem os seus pontos positivos e os seus pontos negativos. O primeiro ponto negativo é que você de imediato passa o seu patrimônio para os seus filhos. E se amanhã, ou para os seus herdeiros, se amanhã você precisar se desfazer desse bem, ele já não é mais seu. Se você tiver uma condição de saúde ou qualquer outra situação que exija um recurso, você não tem mais esse bem. Você fez a doação, morreu. Além disso, a doação consome os mesmos impostos que consome um inventário. Aí você diz, eu vou fazer um testamento. E eu vou dizer para você por que o testamento não é tão interessante assim. É principalmente porque o testamento não elimina a necessidade de fazer o inventário. O testamento continua a exigir um inventário e, pelo contrário, não facilita nada. Ele ainda cria dois processos. Você tem um processo de registro, como eu falei agora há pouco para você, e você tem o inventário, a partilha propriamente dita. Então, você acaba precisando de duas etapas para fazer a sucessão. Aí você vai dizer, então qual é a minha opção? Que tipo de situação eu posso, que tipo de planejamento eu posso ter para que eu não deixe para os meus filhos estes custos absurdos? Agora eu vou explicar para você como se pode fazer um planejamento sucessório patrimonial utilizando um sistema de holding. Você vai perceber aí que hoje em dia todo mundo está falando nisso. É uma tendência legal, não só porque é uma tendência prevista em lei, mas é uma tendência que é bacana para todo mundo. É uma tendência legal. Então, o que ocorre? O sistema de holding ele já existe no mundo há muito tempo e no Brasil há 40 e poucos anos. Ele foi viabilizado pela lei das SAs. E por esse motivo se pode fazer a utilização de uma empresa ou de um sistema para que se possa fazer a sucessão patrimonial sem que seja necessário fazer um inventário. Isso é perfeitamente previsto em lei e você precisa saber que os milionários nunca gastam com inventário. Imagine, se eu estou fazendo aqui um exemplo de um inventário cujo valor de mercado dos bens é 1 milhão. Se você pensar que as pessoas mais aquinhoadas, mais ricas, têm patrimônios de 10 milhões, 100 milhões, 1 bilhão de reais, eles nunca vão querer pagar esse custo pelo inventário. Eles já se planejam para que seus filhos não precisem dilapidar toda a sua fortuna simplesmente para transferir os documentos de registro dos bens para o nome dos herdeiros. Então, o sistema de holding, lá no começo, há 40 anos atrás, quando a legislação passou a permitir isso, ele foi adotado principalmente pelos milionários. Por quê? Porque as grandes empresas, as grandes fortunas, sempre têm grandes escritórios de advocacia, têm muito bons advogados, às vezes no próprio corpo da empresa, e eles já informam isso para o seu cliente e imediatamente passam a utilizá-lo. Só que as pessoas normais, como eu, você, os seus amigos, os seus parentes, muitas vezes não tiveram acesso a estas informações. Às vezes as pessoas nunca ficaram sabendo que se poderia evitar o inventário através de um planejamento sucessório.
E hoje eu estou fazendo esse vídeo para informar as pessoas que possam não saber disso, que eventualmente não tenham conhecimento dessa oportunidade de fazer um planejamento sucessório e que acabam deixando altos custos para os seus herdeiros para fazer um inventário. Eu vou mostrar aqui para você que, usando esse sistema de holding previsto na nossa legislação, nós possamos reduzir os custos da transferência dos bens que são seus hoje, seus e da sua esposa, sejam esses bens imóveis ou empresas, aquilo que você tiver, como podemos fazer a transferência desses bens para os seus filhos, mantendo a administração nas suas mãos, mas que não tenha o custo do inventário no dia que você vier a faltar. Eu sempre falo que nós temos um certo bloqueio para falar a respeito da nossa própria morte, mas ela é certa, não é? E já disse alguém aí que só tem duas coisas certas na vida: a morte e os impostos. E são essas duas coisas que se encontram aqui no seio da sua família no dia que você ou sua esposa ou os dois faltarem. E o que é pior é que um casal ainda que é dono de um patrimônio ainda vai dar margem a ter que se fazer dois inventários, um do pai e um da mãe. E quando você puder lançar mão de um outro sistema que não o inventário, para poder fazer a transmissão do seu patrimônio para os seus filhos, é muito melhor. Você não vai precisar fazer dois inventários, você vai se livrar de ter que fazer dois inventários. Então, eu vou fazer aqui um exemplo de um sistema de holding para o mesmo tamanho de patrimônio que eu fiz para o exemplo do inventário. Então, vamos lá. Nosso patrimônio foi adquirido, o nosso exemplo aqui foi adquirido pelos R$300 mil que eu já mencionei antes. A base é a mesma, o patrimônio não é outro, estou fazendo para a mesma família que tem esse mesmo patrimônio, para você poder comparar as diferenças entre um sistema e outro, quando você usa inventário e quando você utiliza o planejamento sucessório através de um sistema de holding. É claro que você está vendo que eu estou usando isso aqui, um exemplo para efeitos didáticos. Isso aqui é um exemplo para mostrar para você, é um cacuete meu de professora usar um exemplo didático. Então, eu estou usando o mesmo exemplo do mesmo tamanho de patrimônio. O que acontece aqui? Se você tem um patrimônio de metade disso, você divide tudo isso por 2. Se você tem um patrimônio 10 vezes isso, você multiplica esse resultado por 10. Se você tiver um patrimônio 100 vezes isso, você multiplica esse número por 100. Eu estou utilizando números redondos aqui, apenas para tornar mais fácil a nossa explicação. Bom, como o sistema de holding é feito através de utilização de empresa, nós, no caso do inventário, não tínhamos nenhum custo de junta comercial. Mas aqui no sistema de holding, a gente vai entrar já com a necessidade de ter um custo de junta comercial, que para esse exemplo aqui, vai ser em torno de R$ 1.200. Esse nosso exemplo aqui, estamos falando de um patrimônio deste tamanho, de R$ 1 milhão, e a junta comercial, os atos, tem algumas coisas aí para serem pagas, algumas taxas a serem pagas, e custa em torno de R$ 1.200.
Mas cartório de notas não precisa, porque nós não temos que fazer um formal de partilha para fazer a sucessão através de holding. Então, o custo do cartório de notas é zero, não existe no sistema de holding. As certidões também não são necessárias. Você não precisa tirar as certidões. Então, aqui, as certidões custarão zero, porque não precisamos delas. O ITCMD, aqui vem uma das maiores diferenças entre o inventário e o sistema de holding, é que o ITCMD, no caso do inventário, ele incide sobre o valor de mercado do bem. E sobre o sistema de holding, ele incide sobre o valor venal do bem, que é muito mais parecido com o valor de aquisição. Ele é muito mais parecido, você pode consultar o seu valor venal aí, mas ele é muito mais parecido com o valor de aquisição. E o percentual é o mesmo. É os mesmos 4% que no caso aqui nós estamos utilizando. É claro que se você tiver em outros estados, eu estou falando aqui, esses 4% vale para São Paulo, para o Paraná, são os exemplos que me ocorrem mais rapidamente, mas se for Rio de Janeiro, por exemplo, é 8%, Santa Catarina 8%, e aí os outros estados, cada um tem a sua alíquota. Mas eu estou mostrando para você aqui um caso onde o ITCMD nem é tão alto, é um máximo de 4%. Então, só que a base de cálculo é diferente da base de cálculo do inventário. Ele incide sobre o valor venal dos bens. Aí, o registro de imóveis continua sendo necessário, porque você transferiu os seus bens para dentro da holding, mas você ainda precisa passar no registro de imóveis, porque se você não fizer o registro de imóveis, os bens ainda continuarão no seu nome lá no registro, e isso não é certo porque não completa o sistema de holding. E aí você vai pagar o mesmo 0,5% que você pagaria no inventário sobre o valor de mercado dos bens. Você vai continuar pagando o que você pagaria, o que os seus filhos pagariam pelo inventário, R$5.000 pelo registro dos bens. Agora, um segundo custo muito diferente é o custo do advogado. Por quê? Porque o inventário ele tem um processo muito mais longo, demorado, burocrático e complexo. No sistema de holding não é assim. No sistema de holding é muito mais simples o trabalho do advogado. É um número de horas muito menor. O número de tempo, o tempo investido pelo advogado para executar a sucessão através do sistema de holding é muito diferente daquele tempo que ele gastaria para fazer o inventário, porque o sistema é mais simples. No caso aqui, para esse tamanho de patrimônio, aqui no nosso escritório, nós cobramos R$20.000. É lógico que esse número pode variar, porque as famílias têm diferentes configurações patrimoniais e diferentes situações familiares, que são as duas coisas mais importantes a se saber para fazer uma holding. Como é composto o seu patrimônio, se tem 1, 2, 3 imóveis, se tem empresa, se não tem empresa, se tem outros bens, se tem investimento no banco, se tem joias, se tem coisas que precisam ser documentadas, se tem seguro, se não tem seguro. O seguro, teoricamente, pode ficar de fora, mas os investimentos, se você tiver investimento em ações, em CDB ou tal, isso aí precisa ser tratado, porque os seus filhos não vão poder mexer no dinheiro que está no banco em seu nome, enquanto eles não transferirem a conta para o nome deles. Então, isso só vai ser possível ou por inventário ou por um sistema de holding.
Então, aqui, no caso, você já vê que tem uma grande diferença de custo de advogado entre fazer um inventário e fazer um sistema de holding. No caso, isso aqui não é um percentual do seu patrimônio que o advogado, no caso eu cobro, os outros advogados eu não posso falar, mas sobre o meu honorário eu posso falar. Ele tem a ver com o número de horas que eu preciso trabalhar para fazer a holding. Ele não tem a ver com o valor do seu patrimônio. Ele é um trabalho medido e que é muito menor do que o trabalho que é desempenhado para fazer um inventário. Então, nesse caso aqui, eu estou fazendo um preço de R$ 20.000 para esse exemplo de um patrimônio de R$ 1.000.000. Bom, e aqui no caso de holding, a gente vai precisar de um contador. Tem algumas atividades que precisam ser feitas por um contador. Então, nós utilizamos um contador aqui no escritório que cobra R$ 1.200 por esse serviço. Então, eu estou colocando aqui o cálculo de quanto vai custar a sua holding se você tiver esta configuração patrimonial. E você já vai ver muito rapidamente que o custo cai de R$ 122.000 para R$ 39.000, apenas para a gente já demonstrar aqui esse valor. Eu vou colocar aqui só para você ver a diferença de custo. E aqui já custa R$ 82.000 a menos do que custava para fazer o inventário. É muito lógico. Tanto o imposto como os honorários de advogado, que são os dois valores mais caros dentro de uma situação dessa, são os valores que mais caem na hora que você faz uma holding familiar. Bom, seguindo aqui a nossa planilha, nós temos aqui a opção que nós vimos no inventário e que não existe aqui, que é a solução de vender o bem. No caso aqui, o seu filho não vai precisar vender bem nenhum. Por quê? Porque você fez isso em vida. Como eu falei antes, isso aqui é preciso fazer em vida. Então, em fazendo em vida, você com certeza, você sabe que seus filhos não vão precisar vender o bem, porque você já deve ter planejado esse custo quando fez o sistema de holding. Ele pode ser feito no seu momento, você pode fazer uma análise de quanto pode custar isso e se planejar para fazer esse sistema em vida. E os seus filhos não vão precisar pagar todo aquele custo do inventário. Eles não precisando vender o seu patrimônio, eles também não vão precisar pagar imposto de renda sobre ganho de capital. Isso vai custar zero. Em custando zero, aqui não temos nem o que comentar. O custo total da holding é o mesmo que eu falei antes, porque não vai haver venda, não vai haver deságio, não vai haver imposto de renda sobre ganho de capital, e o custo total da holding continua pelo valor que você viu aqui, de R$ 39.400, pago todos os impostos, pago as custas de registro de imóveis, pago advogado, pago tudo, você continua com custo de R$ 39.000. O saldo final no bolso do seu filho é de R$ 1.000.000, aquilo que você sempre pensou que ele herdaria. Você sempre disse para ele que ele herdaria seu patrimônio, então ele está herdando aqui o total do seu patrimônio. E a perda patrimonial é zero, porque ele não precisou vender o bem. Ele pode continuar com o bem, pode morar lá na sua casa, pode continuar usufruindo dos benefícios desse patrimônio que você adquiriu durante a sua vida com todo o esforço que só você
sabe que lhe custou para pagar esse patrimônio que você adquiriu. Agora eu vou falar para você, você não tem um patrimônio de R$1 milhão, você tem um patrimônio de R$10 milhões. Muito simples, é só fazer essa conta. Vamos fazer uma conta bem rápida aqui. Nós vamos pegar este custo final aqui do inventário e vamos multiplicar por 10. Fica muito simples. Que 10 não precisava nem fazer conta no computador, mas por uma questão aqui de prática, né, de demonstrar claramente a diferença, nós estamos fazendo o cálculo aqui, 1.970.000. Então, se você tem um patrimônio de 10 vezes o 1 milhão que eu dei de exemplo, os seus filhos vão precisar desembolsar R$1.970.000 para cuidar do inventário. Você acha isso justo? Você acha que os seus filhos precisam se submeter a isso? É claro que não, porque as famílias mais ricas, as mais abastadas, os milionários, eles nunca pagam por esses custos de inventário. Eles sempre utilizam o sistema de holding. Mas você vai perguntar, o sistema de holding está aí na lei só para os milionários? Não, é claro que não. O sistema de holding está aí para todo cidadão brasileiro. Então, não há necessidade de você deixar a sua família despender esses recursos todos, ter que se desfazer de todos esses custos, do dinheiro que você guardou, do patrimônio, dos bens que você tem, só para fazer a transferência desses bens para eles. Não é necessário deixar assim. Se você é um pai, uma mãe previdente, que quer deixar seus filhos bem, que quer resolver já em vida a sua sucessão, mantendo a administração dos seus bens nas suas mãos, você pode se utilizar desse sistema de holding. E a gente faz, então, nesse caso aqui, uma empresa. Quando a família tem patrimônio mais complexo, tem imóvel rural, tem empresa, tem imóveis de aluguel, tem casa urbana, casa de praia e tal, casa de moradia, já deu um bem para um filho morar, o outro tal. Às vezes a gente utiliza de mais de uma célula. E quando a gente utiliza de mais de uma célula, a gente pode já deixar tudo organizado, separando os negócios dos bens. E quando você faz essa empresa ou essas células conforme a necessidade do seu patrimônio, a gente faz para os filhos a doação das cotas dessa empresa. Mas a gente não faz simplesmente uma doação das cotas. A gente faz uma doação gravada com cláusulas de segurança. Estas cláusulas de segurança são, por exemplo, incomunicabilidade. Os seus filhos podem ser casados até em comunhão de bens, que o seu patrimônio não vai se comunicar com a nora ou o genro. E por que se faz isso? Hoje em dia os casamentos duram pouco, o filho casa 2, 3 vezes. Se cada esposa levar um pouquinho do seu patrimônio, logo esse patrimônio já se esvaiu dentro da sua família. Então a gente faz cláusula de incomunicabilidade justamente para proteger o seu patrimônio. E enquanto você estiver vivo, ninguém pode botar a mão no seu patrimônio. A gente também faz uma cláusula de impenhorabilidade. Essa cláusula de impenhorabilidade impede que, se, por exemplo, o seu filho tiver lá algum problema na justiça, alguma ameaça patrimonial de penhora, alguma situação qualquer que ele tem problemas, você coloca uma cláusula que esse teu patrimônio não pode ser atingido pelas dívidas dele.
E isso protege você e protege o patrimônio. Algumas pessoas dizem que blinda o patrimônio, mas eu não diria isso. Na legislação brasileira não existe essa situação de blindagem. Na legislação brasileira, esta criação da holding, ela protege o seu patrimônio. O seu filho não vai contaminar o seu patrimônio pelas dívidas dele. Você vai manter a administração dos seus bens. A gente também coloca uma cláusula onde você permanece como administrador desse patrimônio. Se você precisar vender, se você precisar alugar, se você precisar, enfim, fazer qualquer movimento, fazer uma hipoteca, vamos dizer que você também tem uma empresa e às vezes você dá um patrimônio pessoal para garantir uma hipoteca de um dinheiro que a empresa pega. Se você fizer isso, se você quiser fazer isso, você continua podendo fazer isso. Não é necessário você transferir a posse e o domínio para os seus filhos. Você vai transferir a nua propriedade, que é apenas o domínio, e todos os direitos de uso e gozo dos seus bens vão continuar com você, porque a gente também estabelece uma cláusula de uso-fruto. E aí, essa cláusula de uso-fruto mantém nas suas mãos o uso e o fruto, como, por exemplo, o aluguel, caso você alugue os seus bens. Por esse motivo, o sistema de holding é melhor do que outros sistemas existentes, como, por exemplo, a doação ou o testamento, porque você não perde nada e não precisa de processo judicial para efetivar a transferência. O que acontece? Como é que se efetiva a transferência? Você transfere as cotas para os seus filhos, estabelece todas essas cláusulas e mais algumas que eu não falei, que é cláusula de call, por exemplo, se um filho morrer antes que você, não é o que ninguém quer, mas você sabe que isso é uma possibilidade. Então, você pode retomar esse patrimônio e trocar aquilo que você tinha deixado para ele para os seus netos ou fazer uma nova divisão. Por exemplo, se você tiver um novo filho, um temporão, isso pode acontecer e você vai precisar respeitar a legítima. O sistema de holding precisa respeitar a legítima. Então, se você tiver um temporão, você vai retomar as cotas da holding e vai fazer uma nova distribuição de bens, porque você agora tem um novo filho. Isso pode ser feito legalmente e dentro dessa estrutura da holding, sem a necessidade de você desfazer todo o sistema. Você, por exemplo, pode resolver vender um bem. Você pode fazer isso porque você vai ter poderes para tal. Agora, vamos dizer que você se preocupa como esses bens vão ser divididos entre os filhos. Em primeiro lugar, todos os filhos têm direitos iguais. E aí você tem a possibilidade de utilizar de um acordo de acionista que a gente faz dentro do sistema de holding, dizendo quais bens vão para quem. E os filhos são chamados a assinar este acordo. E este acordo de acionista é que vai, na prática, dizer quem vai ficar com cada parte da herança. Você pode perfeitamente fazer a distribuição conforme melhor convier para a sua família, sem a necessidade de que depois de você faltar, os herdeiros queiram discutir, ou brigar, ou discordar a respeito daquele patrimônio que você vai deixar para eles. Então, como eu falei, esta é uma possibilidade que te permite fazer uma economia tributária em prol da sua família. Não só hoje, mas para quando você não estiver mais aqui. Agora você vai me perguntar, tá, mas e quando eu morrer, como é que vai ficar? Quando o pai vier a faltar ou a mãe vier a faltar, simplesmente com o registro da certidão de óbito
na junta comercial, através de uma alteração que a gente já deixa pronta só não assinada, deixa já escrita para que a família já tenha o sistema completo até esse momento. Quando os pais vierem a faltar, apenas com esse registro se extingue o usufruto e os bens passam a ser totalmente dos herdeiros. Você entendeu? Não tem que fazer inventário, simplesmente vai se registrar a certidão de óbito na junta comercial e vai se eliminar aquele usufruto, e aquele acordo que foi feito sobre a divisão dos bens já está valendo e os seus filhos já estão no domínio e na propriedade e na posse de todo o seu patrimônio, sem a necessidade de fazer aqueles gastos absurdos. Agora você vai falar ou vai me perguntar como isso pode ser feito. E eu vou dizer para você que isso tem uma estratégia de atendimento aqui, onde você não precisa se comprometer com todos esses 20 mil reais que eu falei aqui sobre os honorários de advogado. Você pode simplesmente gastar R$ 1.200 por uma consulta onde a gente faz uma análise de viabilidade. Essa análise de viabilidade funciona da seguinte forma: a gente marca uma reunião online, você pode reunir sua família e do meu escritório eu vou ouvir você, como é a sua composição familiar e como é a sua composição patrimonial, além de ouvir o que você gostaria que fosse feito. Quando você faz isso, você já tem a oportunidade de analisar todos os seus bens, seus documentos, conversar com seus filhos. Você pode trazer os filhos para a reunião online, para que eles sejam ouvidos também, para que a gente possa ali trocar uma ideia e eu possa entender a sua situação familiar completa. Esse é o primeiro passo. E tem um botão aqui abaixo aqui desse vídeo, que você pode clicar e marcar lá a sua análise de viabilidade comigo. Eu posso te atender individualmente, se você quiser, ou com toda a sua família no mesmo vídeo, e eles podem estar cada um na sua casa, todos podemos fazer uma reunião coletiva online. Depois que a gente faz essa análise de viabilidade, depois que eu conheço a sua estrutura familiar e a sua estrutura patrimonial, aí eu posso fazer um plano de holding. A gente chama isso de croquis estrutural. A gente pode fazer um planejamento, um pré-planejamento, na verdade, onde eu vou mostrar para você, dentro da sua circunstância, das suas condições, da sua localização, do seu estado, do seu município, eu vou fazer um estudo para você de como funciona a possível holding que você vai decidir depois para fazer. Você entendeu? Então, é um trabalho, na verdade, em 3 principais etapas. Uma análise de viabilidade, esse estudo de custo da possibilidade de se fazer a holding, e se você escolher fazer a holding, aí a execução do processo propriamente dito. Então, você vai, já de início, você vai gastar um pequeno valor apenas para você ter um diagnóstico da sua situação, aí você vai ter no croquis estrutural um orçamento e as opções que podem ser utilizadas de acordo com a sua situação patrimonial, e se você escolher fazer a holding, é a terceira fase. O que eu preciso dizer para você, que eu falei aqui, que nesse caso custa 20 mil reais, é que sempre vai ser descontado, você não vai pagar mais que 20 mil reais, você vai pagar 1.200 para fazer uma análise preliminar.
você vai pagar R$ 4.000 para fazer um croquis estrutural. E então são 1.200 mais 4.000, 5.200. Quando você decidir, se você decidir por fazer o processo todo, você vai pagar 20.000 menos os 5.200, você vai pagar os 14.800, aí numa forma que a gente pode combinar como atende a sua necessidade. Os únicos valores que você vai despender logo no começo, que eu começar a fazer a sua holding, serão os impostos, porque esse, no momento que for registrado, tem que ser pago. Então, é um processo que você pode dividir o planejamento dos seus pagamentos de acordo com a sua possibilidade e não deixar para os seus filhos esse custo absurdo e esta perda patrimonial absurda, que é o caso do inventário. Eu estou à sua disposição, se você quiser, clica aqui nesse botão e você pode fazer um contato e começar a avaliar a sua situação particular. Muito obrigada por ter assistido, estou à sua disposição aqui no meu site, no YouTube, nas mídias sociais, no Instagram, no Facebook, e você com certeza vai encontrar o meu endereço aí, o meu telefone para fazer esse contato. Todo atendimento é online e para facilitar que toda a família possa participar do lugar onde elas estiverem. Muito obrigada e até logo.